Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Marcos da MS Treinamentos e vou gravar um vídeo aí para vocês a pedido aí de um aluno, de um fato, né, que aconteceu semana passada em uma das minhas aulas. Semana passada, um aluno dentro da minha sala de aula, ele me procurou e com os olhos cheios de lágrimas, ele me disse: professor, eu hoje estou muito triste. Eu tive interesse em querer saber o porquê que ele estava triste. E ele disse que a tristeza dele era porque ele tinha, dias antes dele fazer o treinamento que ele ia fazer, ele tinha procurado a família e ele tinha comunicado, né, à sogra que ele estaria fazendo um curso na área de um curso profissionalizante. E a sogra, ela foi extremamente cruel com ele, ao ponto de dizer que agora a filha dela estava fadada a passar fome ao lado de um homem tão derrotado. E o rapaz, ele recebeu tudo isso com uma carga muito negativa. E para vocês tentarem entender um pouco a vida desse rapaz, ele era um funcionário aqui da nossa cidade, né, numa grande multinacional da região chamada General Motors, né, AGM. Um cargo bom, a nível técnico, um salário que dava para dar à família dele uma vida com certo conforto, certa qualidade de vida. E há um ano e meio atrás ele perdeu seu emprego. E daí ele vem vivendo só de bico, né, de renda, o dinheiro foi acabando, já quase 2 anos desempregado, e ao ponto de depender da própria sogra. Bom, isso mexeu muito comigo, porque também eu vivi agora, poucos dias atrás, perdas na minha vida, né, devido a problemas criados por pessoas, e isso me trouxe também um transtorno muito grande. E eu fiquei com aquilo na cabeça, martelando, eu falei: caramba, mas por que será que uma pessoa que deveria proteger, porque uma sogra deveria proteger. Eu acredito que quando uma pessoa entra no seio de uma família, ela tem que ser protegida, ela não pode ser escarnecida. E a sogra fez isso, né? E eu me perguntei: mas por que isso, né? Por que será que as pessoas estão fazendo isso com as pessoas? Elas estão tirando as pessoas da sua vida como se elas não fossem nada, como se ela fosse um lixo. E aí, buscando essa explicação em Deus, orando, buscando isso em Deus, Deus me falou profundamente no meu coração: generosidade, né, e bondade. E eu quis entender o seguinte: por que generosidade e bondade? E eu entendi que generosidade é uma coisa e bondade é outra. O bondoso, ele só dá o que sobra. O generoso dá o que tem. E eu acredito que o mundo esteja com muito mais pessoas bondosas do que pessoas generosas. Porque quando você dá o que sobra, se não sobra nada, você também não dá nada. É afeto, é carinho, é dinheiro, ajuda. Se está sobrando, vamos ajudar. Se não está sobrando, esquece. Afeto é a mesma coisa. A generosidade não. A generosidade é um dom de Deus. As pessoas generosas, elas, por pior situação que elas estejam, por pior adversidade que ela tenha passado, por pior problema que tenha acontecido na vida dela, ela ainda continua sendo generosa. Elas não pegam as pessoas e jogam dentro de uma lata de lixo. Elas não falam com as pessoas aquilo que machuca tanto. Elas não são deuses, mas elas são moderadas. A ira dela pode vir, mas pode passar muito rápido. Então, fui pegando carona nesse tema, que eu fui ler o livro de 1 Samuel, né? E fui buscar na Bíblia explicação, é uma explicação real para tudo isso que está acontecendo. O porquê que na minha vida acontece, o porquê que na sua vida acontece, o porquê na vida do meu aluno estava acontecendo. E aí eu me deparei com a história do rei Davi, o famoso rei Davi, né? Davi era um homem, ele vivia na casa de seu pai, Jessé, com seus irmãos, mas Davi era um homem rejeitado, né? Davi era um homem não, Davi era uma criança ainda.
Davi era uma criança, um adolescente rejeitado, vamos dizer assim. Os seus irmãos e o seu pai não viam em Davi nada de bom. Davi não era bonito, né? Porque Davi tinha em torno de 1,60 m, 1,65 m. Davi devia pesar em torno de 60 quilos, 40, em torno de 50 a 60 quilos. Eu estou dizendo isso porque antes de eu fazer esse vídeo eu pesquisei sobre o estereotipo de Davi, né? E Davi, ele tinha essa característica física, né? Eu pesquisei sobre as características físicas de Davi. E Davi, ele era loirinho, sardento, ele tinha sardas no rosto, segundo os estudiosos. E o seu pai Jessé tratava ele como uma pessoa indiferente. Ele estava sempre sendo o último. Então provável que Davi era o último a comer, e quando comia, não comia nem na mesa, comia na cozinha. Mas existia uma coisa em Davi que agradava muito a Deus. O coração de Davi era bom. E Davi, quando ele estava no campo, pastoreando as ovelhas do seu pai, Deus o preparava para uma grande obra. Enquanto seus irmãos eram treinados na espada para fazer parte, né, do exército do rei, guarda real do rei Saul, Davi estava lá, num pasto, largado, esquecido, mas ele estava sendo muito mais treinado do que qualquer outra pessoa, ele estava sendo muito mais preparado. Davi estava matando leão e estava matando urso, e Davi estava treinando com funda. O que é uma funda? É uma borracha onde se tem um couro e se atira pedras. E você diz assim, poxa vida, né? Então você está me dizendo que as pessoas que estão aí andando de carro importado, empregadas, cheias de amigos, vivendo uma vida bastarda, a sogra desse rapaz com um monte de casa de aluguel, vivendo uma vida bastarda, e outras pessoas, elas estão erradas? Tem que estar passando pelo deserto para estar certo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que muitas vezes essas pessoas que estão com tudo isso que é favorável ao dia, é apenas favorável ao dia, não é favorável ao futuro. Às vezes o deserto está se passando por uma preparação para ser favorável ao futuro. Pode ser que você que vai ver esse vídeo aí esteja hoje vivendo tudo isso. Uma vida bastarda, carro importado, casa boa, comida boa, tudo do bom e do melhor, amigos te cercando, todo mundo te bajulando, com medo até de dizer a verdade. Mas isso é só o dia. Pode ser que amanhã o dia mal chegue. E aí você não esteja com Deus. Era o que acontecia com os irmãos de Davi. Eles estavam sendo preparados, mas preparados para o dia. Mas isso não quer dizer que Deus estava nessa preparação. Davi não. Davi estava naquele campo, passando todo tipo de apuro, frio, sol, chuva, luta com ovelha, luta com urso, luta com leão, jogando funda. Mas Davi estava sendo preparado. Um certo dia, Deus tocou no coração do profeta Samuel e disse, olha Samuel, eu vou rejeitar Saul e eu quero que você vá até a casa de Jessé, que você vai ungir um homem para mim. Você vai ungir o rei de Israel. E Samuel foi até a casa de Jessé. E quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele falou para Jessé o que ia acontecer. E Jessé colocou na frente do profeta os seus filhos. A Bíblia diz que os filhos de Jessé eram bonitos em tipo, ou seja, eram homens bonitos. Eu até acredito que se fosse no dia de hoje seriam modelos, porque a Bíblia diz que eram homens muito formosos. E Jessé ficou encantado com toda aquela beleza, com tudo aquilo que estava acontecendo. E Jessé foi tentar ungir esses homens, mas imediatamente ele foi repreendido por Deus. E Deus disse a ele simplesmente o seguinte, Jessé, Samuel, eu não olho para a beleza, eu não olho para o carro importado, eu não olho para a casa na praia, eu não olho para o corpo, para o rosto, eu não olho para a beleza física, Samuel, eu olho para o coração. Eu não quero esses homens, não são essas pessoas. E Jessé ficou sem entender, e Samuel ficou sem entender, porque, e agora? E aí o profeta chamou Jessé e disse, tem mais alguém em casa? E ele disse, tem o Davi que está nos pastos pastoreando as ovelhas. E ele disse, hoje nessa casa ninguém come até esse rapaz aparecer. E o profeta se surpreendeu quando Davi ficou na frente dele, porque Davi era totalmente o oposto daqueles que estavam. Se fosse para escolher,
com certeza uma moça não escolheria Davi para casar. E Deus falou para o profeta: é esse o homem. Porque o profeta estava cego. O profeta estava vendo a beleza, ele estava vendo a luxúria. E Deus estava vendo o coração. Você que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo essa história, muitas vezes você está valorizando apenas o coração, a beleza. Você está avalizando, né? Você está balizando, você está dando seu aval apenas para as coisas externas. Você não está conseguindo ver o coração. Você não está conseguindo ver a maldade. Você não está conseguindo ver aquilo que Deus está vendo. E você está fazendo um sério engano. A rejeição dessa sogra por esse rapaz, ela estava vendo apenas o externo. Ela estava vendo o momento financeiro. Ela não estava conseguindo ver que esse rapaz poderia estar passando por tudo isso para que Deus fizesse um grande plano na vida dele. Então Jessé foi, Samuel foi e ungiu Davi. E Jessé ficou sem entender nada. E isso gerou nos seus irmãos uma inveja muito grande. Meu amigo, eu tenho batido muito nessa questão da inveja. Eu tenho batido muito nessa questão das pessoas querem tirar o pouco que você tem. Os irmãos de Davi, eles tinham tudo. Eles tinham beleza, eles tinham treino militar, eles tinham um pai que amava, mas eles ficaram com raiva, eles ficaram com ciúme do pouco que foi dado a Davi. O pouco que foi dado, a unção de Deus. E isso despertou grande ira, ao ponto deles perseguirem Davi muito. E o próprio pai, Jessé, não aceitou. A Bíblia diz que Jessé ficou pasmo, ele ficou indignado, porque Davi não era o preferido dele. Certo dia, os irmãos de Davi saíram para fazer parte da guarda real, para lutar com o rei Saul, e Davi ficou em casa, como sempre. E o pai, como sempre, muito amoroso com os filhos maravilhosos que tinha, né? Às vezes você está trocando pessoas boas por pessoas que você não sabe nem quem é. Amanhã é o dia das mães e eu gostaria de dizer que muitas mães vão sentar com filhos na mesa para ceia amanhã, para jantar ou para almoçar, não sei que tipo de alimento que vai ter, o horário que vai ter essas refeições, mas eu posso dizer que muitas mães não conhecem os seus filhos que ali estão. E ela também não consegue conhecer porque ela está envolvida com a emoção, ela não está envolvida com a racionalidade. E isso é uma coisa muito triste, porque vindo de uma mãe, ela não deveria agir com emoção, ela deveria agir com racionalidade. Mas seria quase impossível pedir isso a uma mãe. E Jessé estava envolvido com emoção. Os seus filhos queridos tinham ido agora servir ao rei. E Davi recebeu, né, uma tarefa de levar mantimentos até seus irmãos. Se não me falha a memória, queijo. E Davi tinha muita vontade de comer um pedaço daquele queijo, mas ele não podia, porque seu pai nunca oferecia. Aquilo era uma comida boa, era uma comida para os seus irmãos. E Davi foi até o acampamento onde seus irmãos estavam. E chegando nesse acampamento, Davi se deparou com uma situação. Davi se deparou com um gigante. Esse gigante estava desafiando toda a tropa do rei Saul. Todos os guerreiros do rei Saul, os soldados do rei Saul. E ele desafiava, e a Bíblia diz que foram por dias e dias ele desafiando. E não aparecia um homem que tivesse a coragem de enfrentar o gigante. Porque nós estamos falando de um gigante mesmo. Segundo estudos bíblicos, esse homem tinha mais de 2,5 metros de altura, ele pesava mais de 150 quilos, a sua couraça tinha mais de 60 quilos, a sua lança pesava mais de 30 quilos, era um gigante. E quem ia dar de frente com um homem desse? Sabe por que ninguém foi? Porque as pessoas que tinham sido preparadas, elas tinham sido preparadas para um combate corpo a corpo. Deus, ele é muito inteligente. Muitas vezes Deus não te prepara para um combate corpo a corpo. Deus te prepara para um combate espiritual. Qual a diferença de um combate corpo a corpo para um combate espiritual? O combate corpo a corpo precisa que o adversário ele tenha o mesmo peso, a mesma medida, ele tenha o mesmo físico que você, para não haver uma desproporcionalidade. A própria lei diz que na legítima defesa não pode haver desproporcionalidade. Mas no combate físico, não. Isso é o combate físico, no combate espiritual não. Pode ser um gigante, você se coloca de joelhos, ora ao Deus de Israel e ele derruba. Você, meu amigo, que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo,
Pode ser que você esteja preparado para o combate corpo a corpo. E esse combate corpo a corpo, ele está em 3 pontos fundamentais: a visão, a audição e o paladar. Você primeiro escuta, né? Você vê quem é o inimigo. Você escuta o inimigo e você prova o inimigo. De que forma você prova o inimigo? Sentindo as suas emoções, participando do seu dia a dia. Mas você não sabe o que está dentro desse inimigo. No combate espiritual, não. Deus te revela o que está dentro desse inimigo. E Deus te prepara. E aqueles irmãos de Davi, eles estavam preparados para um combate corpo a corpo. E jamais eles teriam qualquer possibilidade de vencer aquele gigante. Mas Davi estava preparado para um combate espiritual. Aquele treinamento que Davi recebeu lá nos campos, matando o leão, matando o urso e mexendo com funda, agora ele ia ser colocado em prática. Olha só, meu amigo. Você, aluno, que chegou aqui na minha escola muito triste. Pode ser que quando você estava na GM, comendo do bom e do melhor, você não tivesse olhos voltados para Deus. Você não tivesse olhos voltados para a maldade da sua sogra. Você não tivesse olhos voltados para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos. Porque quando nós estamos na zona de conforto, nós não estamos preparados para olhar quem nos cerca. Quando nós estamos na zona de conforto, o nosso olhar, ele não é um olhar analítico, ele é um olhar e nem crítico, ele é um olhar, é apenas um olhar. Eu olho para aquilo que me favorece. Mas quando nós estamos no deserto, quando nós estamos sendo preparados, quando nós estamos no frio, na chuva, dormindo no chão, com fome, o nosso olhar ele passa a ser um olhar diferente. Nós possamos olhar de uma forma que só a situação que estamos vivendo dá essa condição de olhar. Nós olhamos para a qualidade. Quem são as pessoas? Qual o direito que ela tem? Aonde que ela se encaixa na nossa vida? E Davi agora, ele ia olhar para aquele gigante pelo olhar espiritual. E ele foi até o rei e disse: olha, me coloca na frente desse gigante que eu consigo vencer ele. E todos riram de Davi. Meu amigo, pode ser que todo mundo esteja dando risada de você agora. Eu mesmo, Marcos, estou vivendo uma situação muito complicada. Momento para você, estou chegando a dormir até no chão. Você acredita? No chão, eu não tenho que acontecer isso. Mas todas as vezes quando eu coloco para dormir no chão, você sabe o que é que eu falo? Eu estou dormindo no chão porque eu não tenho uma cama. Parece mentira, como pode, né? Um homem com tantas faculdades, com tantas coisas, dormindo no chão porque não tem uma cama. Mas eu posso lhe dizer que todas as vezes que eu deito para dormir no chão, você sabe o que é que eu digo a Deus? Que nunca mais na vida eu vou reclamar de um quarto de hotel. Que nunca mais na vida eu vou reclamar de um prato de comida servido dentro de um avião. Que nunca mais na vida eu vou reclamar de uma água porque ela não está gelada. Porque nesse deserto que eu estou passando, nessa luta que eu estou vivendo, Deus está me preparando para quando Ele colocar o manjar diante de mim, salgado ou não, eu comer, frio ou não, eu comer, e sem reclamar. Então, meu amigo, Davi estava preparado para uma luta espiritual. E quando Davi disse que enfrentaria aquele gigante, todo mundo deu risada. Todo mundo deu gargalhada, falou: quem você pensa que você é? Quem você é? Porque agora está todo mundo bem, todo mundo está empregado, está todo mundo com saúde, está todo mundo vivendo sua vida. Mas você que está fazendo maldade, você que está na zona de conforto, você que está com dinheiro, está com seu belo carro, sua bela casa, está com a sua vida estabilizada, você não entende que isso é força dos braços. Você não entende que Davi, como ele foi... como as pessoas riram de Davi, você também está rindo dessa pessoa que você machuca, que você diz palavras que ofendem, mas Deus está preparando essa pessoa para coisas muito grandes. E mesmo que você não acredite, pode ser que um dia a vitória dessa pessoa também seja benéfica a você, porque através da vitória dessa pessoa também bênção vai chegar a você. E quando o rei disse: mas meu filho, você não tem condições de enfrentar esse homem, ele disse: rei, eu já matei o leão, eu já matei o urso, eu sou especializado em funda. Olha só, olha a funda aparecendo. Olha aquele pequeno diploma que a sogra está rejeitando, porque é um curso que para muitos não tem validade, para muitos não tem peso, mas olha esse diploma aparecendo. Eu agora, saindo um pouco da Bíblia e vindo para o mundo atual, eu vou falar um pouco de Steve Jobs. O Steve Jobs diz que quando ele largou a faculdade de Direito, ele, no campo da faculdade, ele precisa se alimentar. E ele vivia de pequenos bicos. E ele foi fazer um curso de caligrafia, porque nesse curso de caligrafia dava comida, e o curso era aos domingos. Imagina a situação, um curso ignorado por todos. Anos depois, quando o Steve Jobs fez o seu primeiro computador,
Ele usou esse curso de caligrafia para colocar escrita no computador. Se hoje nós escrevemos na tela de um computador, graças a um curso tão simples que Steve Jobs fez. Meu amigo, Davi agora estava preparado. E o rei disse, então tá bom. Se você diz que está preparado, a vida é sua, enfrenta o gigante. Naquela época, não existia anatomia do corpo. Não se sabia onde eram pontos fatais. Mas se sabia de uma coisa. O gigante, para tocar em Davi, ele tinha que se aproximar. Davi, para tocar no gigante, ele não precisava se aproximar. Às vezes, meu amigo, você quer tocar na vida de alguém, você precisa se aproximar. E às vezes você até se aproxima e machuca. Mas às vezes, quem está de longe te ataca sem você nem saber, através da oração. Porque ele clama a um Deus vivo, um Deus de justiça, um Deus que ele não deixa barato. Ele diz, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Pode ser que você amaldiçoe o Filho de Deus. Você olha para a ação do homem. Todo mundo olhava para Davi muito pequeno, mas Deus olhava para o coração. E olha agora, Deus colocando um jovem de 1,60 m na frente de um gigante de 2,5 m. Mas Davi, com apenas uma pequena pedra, ele fez aquilo que nenhum homem conseguiria fazer com a espada. Ele acertou a fronte, ele acertou bem na testa desse gigante, bem na parte frontal. Eu tive o trabalho de analisar, hoje nós chamaríamos de fratura craniana, mas a pedra foi tão forte que ela entrou dentro da cabeça do gigante. A Bíblia diz que o gigante caiu sobre terra e Davi cortou a cabeça desse gigante com uma espada. Ninguém acreditou no que estava acontecendo. E aí tem cena de novo os irmãos de Davi. Mas como pode? A gente é treinado em espada, a gente é treinado na arte da guerra. E me aparece esse pastor, um homem que luta com ovelhas, um homem que briga com ovelhas, que cuida de ovelhas e derruba um gigante. A vida de Davi, ela teve duas partes. Antes do gigante e depois do gigante. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Não só a minha vida como a sua vida terá duas partes. Terá a parte antes da maldade e terá a parte depois da maldade. Porque Deus, ele trabalha assim. Deus, ele gosta de brincar com as pessoas. Ele gosta que as pessoas olhem para você e não vejam nada. Deus gosta que as pessoas olhem para você e não digam nada. Deus gosta que as pessoas olhem para você e digam que são mortos, são um cachorro morto. Isso é uma pessoa que não serve para nada. Mas aí Deus diz, agora é a vez de mostrar que não. Que eu sei quem ele é e eu sei o que eu vou fazer na vida dele. Davi foi aclamado. Davi, ele veio nos braços das pessoas. Mas como a inveja, ela está presente, e nós estamos falando de generosidade, e estamos falando de bondade. O rei Saul não era um homem generoso, o rei Saul era um homem bondoso, ele dava porque sobrava. Mas quando ele viu apenas uma música sendo cantada, o coração dele se inflamou. As pessoas diziam, Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares. A Bíblia diz que nesse momento o coração do rei se fechou, porque ele disse, se ele está sendo aclamado assim, para ele agora só falta o rei. Não. Meu amigo, tem muita gente que está como Saul. Ela está numa condição de rei no dia de hoje, porque pode ser que amanhã ela não esteja. Isso não é praga, isso é a palavra de Deus. Porque quando você é generoso, você alegra com a vitória do outro. Se Saul fosse um homem generoso, ele ia aplaudir, porque Davi deu uma vitória maravilhosa ao reinado dele. Mas ele não olhou para o feito de Davi. Ele não olhou para o que Davi fez de bom. Ele olhou para o que afetava ele. Todo bondoso é assim. Toda pessoa bondosa, ela não tem olhos voltados para coisas maravilhosas. Ela só olha o momento, ela só olha o dia. Ela consegue apagar tudo que ficou para trás. E é por isso que ela é bondosa. Porque ela só dá o que sobra. E quem dá o que sobra não tem histórico. Mas quem dá, quem divide o que tem histórico. Porque por ele dividir, ele também passou alguma necessidade. E Saul ficou inflamado. Ao ponto de Saul perseguir Davi, de Saul correr atrás de Davi. E Davi, ele era tão inocente, ele era tão generoso, que ele não entendia que Saul queria matá-lo. E quando ele começou a abrir os olhos, só para você ter uma ideia dessa história, no dia da noite de núpcias de Davi com a filha de Saul, ele preparou uma armadilha para matar Davi. E a sua filha, Mical, avisou, olha, foge que meu pai vai te matar. E Davi fugiu da tenda. E naquele dia ele não conseguiu tirar a vida de Davi, como não conseguiu.
Essa perseguição durou anos, até que Davi, conversando com seu amigo Jonathan, porque era filho de Saul, a Bíblia diz que os dois tinham um carinho muito grande um pelo outro. Jonathan disse: Davi, foge que meu pai quer te matar. Gente, como pode um rei, uma pessoa que parecia gostar de outro, uma pessoa que fez tantos favores para aquele outro, uma pessoa que levantou o nome do seu reinado, agora o rei está tramando para matá-lo? O dia de hoje é assim. As pessoas bondosas, elas não conseguem entender o que o outro fez de bom na vida dela. Ela até mesmo, ela se inflama pela mentira, ela se inflama pela inveja. Saul estava inflamado pela mentira e pela inveja, porque também ele tinha um homem do seu lado que não deixava que ele conseguisse gostar de Davi, chamado Joabe. Joabe, ele ajudou muito a Saul não gostar de Davi, porque ele também tinha inveja de Davi, porque ele era um general, ou seja, era um complô generalizado contra Davi, porque todos não estavam satisfeitos com a vitória de Davi. E Davi fugiu, e Davi fugiu, e Davi fugiu, e Davi fugiu, até um dia que Davi foi parar dentro de uma caverna. E nessa caverna Davi orou, Davi implorou a Deus, Davi se humilhou, Davi colocou seu coração, Davi fez o Salmo 31, fez o Salmo 37, Davi coloca nesses dois salmos o seu coração. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Davi. A Bíblia diz que Deus ouviu o pelejar de Davi. E a Bíblia diz que Deus foi muito grandioso com Davi. Você sabe o que aconteceu com Saul, pessoal? Saul morreu, Saul se matou, ele se jogou na ponta de uma espada. Seu filho Jonathan foi morto, seu reinado foi destituído. Ele perdeu tudo, ele perdeu o carro, ele perdeu a casa, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a postura, ele perdeu a saúde, ele perdeu a posição, porque antes de Saul se matar, ele estava louco. Ele chegou até a consultar cartomante, ele começou a mexer com coisas que eram totalmente adversas à vontade de Deus. Ele foi rejeitado por Deus. Meu amigo, minha amiga, tome muito cuidado. Você está perseguindo pessoas que aos seus olhos são verdadeiros mau caráter, aos seus olhos são pessoas que não prestam, mas aos olhos de Deus tem muito valor. Deus não olha para as atitudes do homem, Deus olha para o coração. Às vezes você está fazendo parte da equipezinha de Saul, você está fazendo parte desse grupinho de famosos, de pessoas mentirosas, pessoas invejosas, pessoas caluniadoras. Essas pessoas não conhecem a Deus. Para quem não conhece a Deus, inventar mentira, fofoca, engano é muito fácil. E você está comendo gato por lebre. E olha o que aconteceu. Esse homem morreu desonrado. Esse homem morreu com uma vida muito triste, longe de Deus, e com certeza não conseguiu nem a sua salvação. Eu tenho quase certeza que Saul não será salvo. Não porque eu esteja fazendo papel de Deus, porque os relatos da Bíblia é diverso do que realmente o homem precisa para ter sua salvação. Mas quando você é generoso, é como Davi, mesmo sendo perseguido por anos, mesmo sendo perseguido, passou fome, passou frio, passou sede, passou humilhação, passou vergonha. Davi chega a falar no Salmo 31, Senhor, eu estou sendo como um jarro quebrado. Olha, um jarro quebrado é aquela pessoa que ninguém lembra dela. Eu estou sendo caluniado, eles procuram me matar, tirar minha vida. No Salmo 31, Davi faz esse apelo a Deus. Mas quando Deus restituiu a Davi tudo que ele tinha perdido, Davi, ele não esqueceu do seu amigo Jonatas, ele não esqueceu de Saul. Ele chamou o seu servo Ziba e disse, ainda existe alguém da casa do meu rei Saul e da casa do meu amigo Jonatas? E Ziba disse, existe, filho de Jonathan, que mora em Lodebar. Lodebar é um lugar horrível, gente. A Bíblia diz que Lodebar, os estudiosos dizem que Lodebar é um lugar que você pode comparar a pior favela que tem no Brasil. Nós estamos falando em violência e sujeira. Lodebar é 10 vezes pior, imagina. É uma condição subhumana. E lá estava o filho de Jonathan. Lá estava o filho do seu amigo Davi. E Davi mandou buscá-lo. A Bíblia diz que Davi restituiu tudo que era do vô e que era do seu pai. A Bíblia diz que Davi colocou esse garoto para comer em sua mesa e tratou como se fosse seu filho. A Bíblia diz que Davi mandou buscar os ossos, os restos mortais de Saul e de seu amigo Jonathan para enterrar em Israel. A Bíblia diz que Davi cuidou desses homens. Gente, isso é generosidade. Porque eu duvido que muitos de vocês que estão me ouvindo, que até mesmo a sogra desse rapaz que está perseguindo ele, por ele ter perdido tudo que tinha,
Eu acredito que se esse rapaz morresse agora, com certeza, não estou julgando, eu estou julgando o fato. Ela não buscaria, se brincar, não pagaria nem o enterro do rapaz. A esposa precisaria apelar para a prefeitura. E você que está aí me ouvindo, pode ser que também você, se você já está fazendo maldade agora, que está nessa condição, se você crescer mais, só Deus sabe o que você vai fazer. Mas pode ser que o seu adversário, que o seu opositor, ele seja um homem de Deus, ele seja uma pessoa generosa. E quando você precisar dele, ele vai estar prestes a lhe servir. Gente, tente identificar as pessoas. Não olhe para as pessoas pelo que ela veste, pelo que ela faz, porque Davi era um homem errante, mas não existe ninguém na Bíblia que Deus diga segundo o meu coração, porque Davi era amado por Deus. Davi disse assim: feliz é o homem que Deus não vê nele pecado. Pode ser que você ache que Deus não vê nas pessoas pecado. Tem pessoas que Deus não vê pecado. Então que essa palavra de hoje ela seja assim. Que Deus te abençoe e que você se pergunte: eu sou generoso ou sou bondoso? E que você possa refletir. Um feliz Dia das Mães e um bom domingo, e fique com Deus.